Olá, sexto ano, bem-vindos a mais uma aula de produção de textos, módulo 21. Regras para quê? Nessas aulas você precisará notar que as regras, elas são intrínsecas ao relacionamento, à vida social. Elas existem em toda parte. É necessário que todos participem da construção dos direitos e deveres do próprio grupo social, da própria classe e valorizar a participação de todos. Compreender a necessidade e o respeito às convenções, às regras que são criadas democraticamente pela maioria. Então, são várias situações para que a gente consiga refletir a respeito da necessidade de se haver regras. Até porque nas produções de textos, gêneros também e a própria língua, existem variadas regras também a serem seguidas. E é importante que a gente utilize esse momento para entender do porquê é necessário haver regras. A exposição oral de opinião e argumentos, vocês já estão a um passo que vocês já têm a condição de formular melhor as respostas de vocês, não mais apenas com legal, gostei, sim, concordo, mas vocês têm condições de argumentar, de justificar algo que você pense, colocando hipóteses, respondendo um pouco além de simplesmente dizer que você acha alguma coisa, e sim que você pensa e discriminar uma linha de raciocínio. Aos poucos isso tudo vai ficando natural, mais fácil, se posicionar melhor frente a qualquer opinião, mas nada que não comecemos a partir de agora. Se a gente não tiver esse hábito de melhorar as respostas, de buscar argumentos, de procurar fluir melhor essa linha de raciocínio, ela não vem. Compreender que a opinião requer argumentação sólida. É fato. Quando a gente fala simplesmente eu não concordo porque eu não gosto disso, e simplesmente bate o pé, eu não concordo, eu não acho certo, e não diz o porquê, fica vago, fica vazio e o seu argumento fica fraco, inclusive. Então, nós temos a possibilidade de ter respostas mais claras, mais objetivas, mais fundamentadas, e vocês já estão em condições de começar a melhorar essa resposta sempre que vocês vão se posicionar perante alguma coisa. Retomar as finalidades e características dos textos prescritivos como manuais. É muito interessante que vocês, cada gênero que nós vamos trabalhando, vocês consigam, além de assimilar, consigam relacionar, em que esses gêneros são semelhantes, em que eles são diferentes, qual que é a função de um texto informativo, por exemplo, informar. Então, se ele tem a necessidade de informar, se é um gênero que é propício para isso, que elementos ele necessita para que realmente informe as pessoas. Então, nas aulas de produção de texto, você vai aprendendo a utilizar a língua, a formalizar as suas ideias, transcrevê-las no papel de forma organizada, respeitando regras, e aos poucos você consegue articular da melhor maneira para, de fato, atingir o seu objetivo através da escrita do texto. Transpor conteúdo de um gênero ao outro, respeitando a utilização adequada da estrutura e linguagem do novo texto. Conseguir transitar entre um gênero e outro. E nós só conseguimos quando nós, de fato, entramos naquele universo. Você está aprendendo um determinado gênero com a professora. Agora é o gênero, vai ser bilhete que nós vamos aprender. Quais são as características? Vai ser uma narrativa ficcional, vai ser um diário. Então, para conhecer melhor os gêneros que são trabalhados, para que a gente possa fazer uso deles na vida cotidiana, você precisa se interessar em ler mais a respeito do gênero, ler textos daquele gênero para que você consiga ir identificando as suas características, porque afinal de contas o que nós escrevemos e tudo que nós falamos é para convencer alguém, é para colocar, a gente coloca aquilo que nós temos consciente ou inconscientemente.
Então, quem é o seu interlocutor? Quem vai ler o seu texto? O seu texto sempre tem que ser com aquela mentalidade de que o outro que lerá precisa compreender a ideia, queira ler. Ninguém produz para não ser lido. O intuito da produção de texto não é produzir um texto para ser avaliado por um professor. É para que você refine a sua técnica e aos poucos você consiga trabalhar, expor as suas ideias de forma mais organizada e adequada ao gênero na qual você está trabalhando. Nós já falamos várias vezes a respeito da diferença da fala e da escrita. Que a fala nós utilizamos a entonação, os gestos, as expressões faciais, e já na parte da escrita nós temos que traduzir tudo isso através de recurso linguístico ali dos sinais de pontuação, o gênero escolhido, a linguagem, as descrições, e também nós vamos notar que é possível você traduzir uma ideia, você se comunicar de forma mais expressiva, utilizando às vezes a repetição de sinais de pontuação, como a exclamação, várias exclamações para demonstrar que existe uma admiração, um espanto excessivo, ou uma dúvida que intensifica a sua expressividade, como também o recurso às vezes de usar a letra bastão, caixa alta, para intensificar a importância daquilo que está sendo dito, o tom daquilo que está sendo dito, que são alguns recursos gráficos que nós também podemos utilizar. Na página 60 nós já havíamos dialogado um pouco a respeito da cena que aparece, regras para quê? E nós temos um ambiente aqui com vários objetos em vários lugares, em que duas pessoas aparentemente não estão incomodadas com a desordem e uma outra pessoa está incomodada. E nós temos aqui, qual é o tema dessa ilustração? Na cena, há quem pareça não se importar com a desordem. E você, como se sente nesses ambientes? As pessoas que você convive diriam a mesma coisa que você? Pensam a respeito da mesma coisa que você em relação a essa desordem? Então nós conversamos um pouco a respeito e vimos que para o convívio social harmônico é necessário haver regras. E essas regras, elas são organizadas democraticamente. Então, por isso a necessidade de que todos cumpram. Por quê? Um ambiente equilibrado, ou seja, não aos extremos, muito bagunçado ou muito organizado, por exemplo. Se a pessoa sabe conviver num ambiente mais bagunçado e outra não consegue, precisa-se haver o quê? O equilíbrio. Então, as pessoas às vezes precisam ceder, às vezes precisam ser organizadas regras para que o convívio seja harmônico e equilibrado entre as pessoas. Então, assim, a discussão, as pessoas diferentes são diferentes, todos nós somos e todos têm o direito. Então, cabe a nós o cumprimento de algumas regras e a busca do equilíbrio para que tudo saia de forma harmônica. Os gêneros textuais que nós produzimos também têm regras próprias, até para que harmonicamente, de forma organizada, ele atinja o objetivo daquele que está escrevendo. E que assim desperte o interesse e a compreensão do seu interlocutor. Na página 61, você tem duas visões, duas vezes a palavra baderna e bagunça, onde ela vem sendo, tem a definição através de um dicionarista e também em relação à influência africana, Então vem uma parte histórica aqui para que nós possamos compreender sobre os termos baderna e bagunça, sua origem de formas diferenciadas. Vocês foram estimulados por mim na última aula a fazer a atividade oral. Não importa se você adapta mais ou menos a desordem, mas há situações em que a bagunça é intolerável, independente se você adapta ou não. Você concorda com isso? Apresente argumentos que justifiquem a sua opinião. Ou seja, se você é adepto, não concorda ou não concorda, você precisa justificar a sua opinião.
E não necessariamente você precisa esperar que um professor ou um colega ou qualquer lugar que você esteja peça para você justificar a sua opinião. Você, como eu já disse, já tem condições de ir organizando ideias e dar uma resposta mais completa, né? Para que haja assim a compreensão da sua versão também. Então, nesse caso, tem situações que a bagunça é intolerável? Vamos pensar numa situação em sala de aula, enquanto vocês estão fazendo um simulado, estão fazendo uma avaliação, que você necessita de atenção e concentração, e não existisse a regra do silêncio. Então, o professor permitisse que alguns alunos ficassem cantando bem alto dentro da sala de aula. Você pode, às vezes, querer falar que não interferiria a você fazer. Só que com certeza para várias pessoas isso seria uma interferência. Então por isso a necessidade da regra, para que haja o equilíbrio e as pessoas consigam assim conviver de forma harmônica. Por isso mesmo, durante as aulas de qualquer disciplina que seja, é necessário que haja regras para que as pessoas não falem todas ao mesmo tempo. Precisa haver, por exemplo, um objetivo, o desenvolvimento da aula, a organização das coisas, o horário para sair, o horário para falar, porque se não houver uma regra de convivência, aquele professor não conseguirá compartilhar conhecimento, dar a aula e as pessoas compreenderem, porque é necessário um mínimo de organização. E a organização nós conseguimos com algumas regras. E que há necessidade das pessoas compreenderem as regras para que elas sejam o máximo possível respeitadas. Então, nós vamos criar um manual para a participação das atividades orais. Então, você vai pensar um pouquinho sobre isso, tá? Você tem que pensar em 3 sugestões que considera necessário para organizar a participação de todos nas atividades orais. Depois, no momento da nossa aula online, nós vamos ouvir algumas sugestões para daí nós então montarmos, elaborarmos a estrutura do texto, baseado aí nas várias sugestões que serão dadas entre todos os participantes da nossa turma. Para a aula de hoje, ao terminar de ver esse vídeo, você vai realizar essa atividade da página 63, que nós já começamos a conversar na aula anterior e eu já havia solicitado até para vocês começarem a rascunhar as suas ideias. Então, nós temos que pensar sobre o assunto em relação à organização melhor de atividades orais, algumas regras. E aqui tem sugestões de como a linguagem pode ser, não falar muito alto, não gritar. Vai anotando as suas sugestões. Depois nós vamos, a partir das outras ideias que vocês tiverem, nós vamos conversar na aula online e vamos selecionar 5 sugestões para que cada um depois construa o seu texto baseado nessas 5 sugestões a respeito da manual para a participação nas atividades orais. Então, você vai criar um manual de participação às atividades orais, primeiro colocando algumas sugestões suas aí no seu caderno, depois nós colocaremos no chat e na discussão da aula oral algumas sugestões diferentes que vocês foram encontrando e por fim nós vamos eleger 5 para que fique um manual coletivo sobre como seria essa participação mais positiva e efetiva em atividades orais. Nós vamos pensar que o que é necessário nós colocarmos a questão do modo imperativo, infinitivo, no caso, verifique, faça, no imperativo, para chamar a atenção do que realmente, de forma clara, o que se deve ou não se deve fazer. Então, após esse vídeo, você vai concluir a atividade da página 63. Nós vamos conversar online para fechar esse texto na página 64. E para a próxima aula, você vai fazer a atividade que está prevista em casa.